Quase que ao orar eu esqueça tudo ao redor, pra que nada me venha impedir do teu trono a graça fluir. Vem, meu ser, transformar meu amor, que do alto te mano, Senhor, possam todos os que aqui estão, bem unidos, estar em oração. Vem, Senhor, elevar os que diante de ti hoje estão, em espírito de oração, procurando o mundo deixar. Vem, meu ser, transformar teu amor, e do alto de... A minha querida Primeira Igreja Batista em Éden, meus queridos irmãos, meus amigos, você que está me ouvindo, me acompanhando, a minha oração é que Deus nos abençoe. Nós vamos nessa semana estudar um tema, eu coloquei aqui, como conseguirei superar meus fracassos. Nós estamos vivendo esse momento de pandemia, então nós estamos sendo assim muito impactados, porque muitas situações estão acontecendo, em que famílias estão tendo problemas e muita gente com dificuldades de relacionamentos, dificuldades com emprego e tal. Então, muita gente sofrendo. Isso já acontecia antes, mas agora ficou mais visível. Então, as coisas elas vieram mais à tona, então a gente está percebendo muito isso. E eu estou trabalhando muito esse tema, aliás, é um assunto, é um direcionamento que sempre dou às minhas mensagens. Então, o tema, como conseguirei superar o meu fracasso? Isso é fruto de uma mensagem que eu preguei no dia 12/2/2005, aqui na nossa igreja. Eu confesso que eu não consigo me lembrar a fonte, a origem, onde eu peguei esse material, como é que foi. Então, eu não tenho, senão eu diria, mas há muito tempo e não está no meu computador. Eu não consigo localizar isso no meu computador para saber a origem dessa argumentação, para que você saiba que eu não estou inventando nada. Tá bom? Então, nessa segunda-feira, nós estamos começando, nós vamos estudar Lucas capítulo 5, verso de 1 a 11. O texto diz assim: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está falando isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens.
Então eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Vamos orar? Pai querido, louvado seja o teu nome. Obrigado, Pai, por este registro. Obrigado, Pai Santo, por esse momento em que Jesus fez esse milagre para ensinar aos discípulos e àqueles que estavam na praia uma lição, um princípio. E agora, Pai, eu peço que o Senhor nos abençoe, para que nós possamos também extrair deste texto princípios para as nossas vidas. Eu peço por mim e peço por aqueles que estão me ouvindo. Pai, fale a todos os nossos corações, edifica a nossa alma, Pai. Nos abençoe. E eu peço, Pai, para que aqueles que estão agora me ouvindo e porventura estejam envolvidos em alguns problemas, que eles possam vislumbrar a solução. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então, vamos lá. Como conseguirei superar o meu fracasso? Então, nós estamos vendo aqui, nesse momento, nesse texto, que os discípulos, Pedro, então, está com aquele barco e ele passa por uma noite e ele foi um fracasso aquela noite, ele passou a noite trabalhando e não pegou nada. Então, o fracasso pode se tornar o primeiro degrau para o sucesso. Então, nós queremos aprender isso aqui. Quando nós fracassamos, pode ser que neste fracasso, Deus ele tem a oportunidade de nos dizer que é a partir dali que a gente vai começar uma jornada de vitória. Tá? Então, Pedro e seus colegas pescaram a noite inteira e nada pegaram. Embora Pedro fosse experiente, aquele era o negócio dele, era a empresa dele. Pedro sabia pescar. Ele sabia tudo a respeito da pesca. Ele sabia onde pescar, ele sabia a melhor hora para pescar. Ele sabia a melhor rede que deveria usar. Então Pedro era um homem experiente, era um pescador experiente. Mas ele passa uma noite inteira e nada apanhou, nada pescou. Provavelmente Pedro e seus colegas ali, os seus sócios, provavelmente tinham as melhores redes. Provavelmente, a gente imagina que ele tinha um bom barco, um excelente barco, e sabiam onde e quando pescar. O pescador, ele sabe pela lua, pela estação do ano, ele sabe então, pelo vento que está soprando sobre o mar ou sobre o lago, eles sabem a hora, o dia, o melhor momento para pescar. Pedro sabia tudo isso, porém há momentos que até os melhores fracassam. Há momentos que até as pessoas mais entendidas, mais experientes fracassam. Há momento que tudo dá errado. Nada dá certo. Então Jesus se aproxima, Jesus entra no barco e pede a Pedro para afastar o barco um pouco dali e colocar o barco então no lugar mais fundo e afastar então da beirada. E Jesus assenta-se no barco e começa a ensinar. Prestemos atenção, antes de Jesus fazer o milagre, antes dele ensinar a Pedro uma grande lição e aos seus colegas, aos seus sócios, ele se dedica à multidão e ele então usa aquele barco como um púlpito, como uma plataforma, e naquela plataforma o púlpito, para que ele pudesse então ensinar a multidão. Pedro então, quando ele chama Pedro e manda que Pedro leve o barco para a parte mais funda do lago, Pedro contra-argumenta, mas Pedro obedece e vai. E quando Jesus manda ele lançar a rede, ele lança a rede. Ele diz: Senhor, não há nada que possa me convencer de que devo fazer isso. Eu fiz isso nas melhores horas da noite, no melhor momento, e nada apanhamos. Mas é o Senhor que está dizendo, eu vou lançar a rede então. E ele lançou a rede. Então, eu estou terminando esse momento. O que essa história nos ensina sobre o fracasso? É o que nós vamos ver essa semana. O que a gente pode aprender nesse texto, nessa história, neste milagre que Jesus realizou? O que ele vai nos ensinar sobre o fracasso? Jesus nunca realizou um milagre sem propósito. Há alguns pregadores, algumas igrejas que enfatizam demasiadamente milagres e obras poderosas e tal. Todos os milagres que Jesus fez eram milagres pedagógicos. Jesus sempre tinha alguma coisa para ensinar. Ele não fazia milagre por fazer. Ou ele curava para demonstrar sua compaixão, o seu amor, valorizar a pessoa.
Ele estava sempre ensinando alguma coisa. Quando ele ressuscita Lázaro, ele está falando, ensinando sobre a ressurreição. Ele está sempre ensinando alguma coisa. Ele não faz o milagre sem um propósito. Ele realizava os milagres para ensinar princípios. E nesta semana eu quero te convidar, estejamos juntos para aprendermos os princípios que Jesus vai nos ensinar. Então o verdadeiro sucesso começa com um fracasso. O verdadeiro sucesso começa com fracasso. É no fracasso que a gente começa a vencer. Então somos ensinados no que fazer quando o nosso melhor não é suficiente. Então nesta semana, esteja atento. Esteja atento. Nós vamos aprender isso. O que fazer quando o nosso melhor não é suficiente? Amanhã nós vamos começar pensando. Você ensinou seus filhos. Você tratou seus filhos com carinho, com amor, com dedicação. Mas um deles se afastou de você, tornou-se seu inimigo. Você viveu para a família, trabalhou para a família. E o seu relacionamento conjugal, a sua família, não está legal. Você investiu, trabalhou, e de repente não está colhendo os frutos do seu labor. Vamos, nessa semana, estudar sobre isso. Vamos estudar sobre isso. Como conseguirei superar o meu fracasso? Quando você diz, deu tudo errado, o que eu posso fazer? Quem sabe nesta semana nós vamos aprender juntos com o Senhor Jesus. Quando deu tudo errado, o que a gente pode fazer? Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe. E que tenhamos uma bela semana e uma bela série de estudos. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, eu quero te agradecer por este momento, eu te agradeço por este privilégio de podermos compartilhar a tua palavra. Eu peço que o Senhor nos abençoe para que nós possamos estar juntos. Nós possamos, Pai, ter esses momentos juntos e possamos aprender esses princípios com o Senhor. O que fazer quando deu tudo errado? Pai, nos dê paciência e nos dê perseverança nesta semana, para juntos aprendermos com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu quero pedir agora para você ter o seu momento de oração. Se você está em família, que bom, ore com a família, ore pela família. Então tenha esse momento de oração. Mas depois, tenha o seu tempo a sós com Deus, o teu TSD, tempo a sós com Deus. Nesse momento, quem sabe você vai verter algumas lágrimas. Quem sabe você vai chorar. Quem sabe você vai dizer, Deus, eu tenho fracassado. Quem sabe você vai poder colocar diante de Deus particulares que você não vai colocar diante da família. Mas você vai abrir o teu coração diante do Senhor. Vai conversar com Ele. Você vai orar por você. Você vai orar pela sua família. Vai orar talvez por pessoas específicas da sua família. E não se esqueça de orar pelo nosso querido Brasil. Ore pelo nosso Brasil. E ore também pela nossa cidade de São João de Meriti. Nós estamos aí nesse período de campanha eleitoral. Vamos eleger vereadores e o prefeito. Então vamos pedir a Deus que Deus nos dê direção. Que Deus tenha misericórdia da nossa cidade. E que Deus nos dê o prefeito, nos dê vereadores, que venham ser bênçãos para a nossa cidade nesses próximos 4 anos. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. E estejamos juntos para aprender com Jesus o que fazer quando deu tudo errado. Amém? Deus nos abençoe. Faz-me cego para ver e sedento de tua graça em meu viver. Nas angústias e injúrias tenho paz em teu poder. Se fraco estou, eu forte sou. Ainda que eu passe por duras aflições, jamais temerei, pois contigo sempre estou.
forte sou. Faz-me cego para ver e sedento de tua graça.